Olá, tudo bem? Eu sou Robson Júnior, estamos na temporada número 2 nossos que eu chamo de fragmentos de uma alma inquieta. São experiências ao longo desses anos. Na primeira temporada eu contei um pouco das histórias, né, da gente, do dia a dia, de trabalho, mas em casa. Em casa, lá da infância, do Robson que fazia. Eu tive o meu cinema paradiso em casa. Eu tive, hoje eu posso dizer, as peças também. Eu escrevi peças na adolescência, né, gente? Isso me ajudou tanto em rádio. Eu defendo, inclusive, eu sugeri aqui, eu acho que tem gente da universidade, quando forem rever os seus currículos do curso de rádio, coloquem em teatro, gente. Nós precisamos de teatro. Às vezes a gente quer fazer um comercial e eu produzi muitos comerciais, centenas, talvez mais de 1.000 comerciais durante esses 41 anos, que eu produzi muitos comerciais. Então, eu precisava, às vezes, fazer um diálogo e as pessoas não sabiam dialogar. Na hora de fazer um diálogo, oi, tudo bem? Ficava uma coisa robotizada. E isso é a falta que nós temos no curso. O curso de rádio, ele precisa de ser incluído teatro, tinha que ter criar teatro. Eu até sugeri uma época para a Paulinha, mas aí depois já não deu mais tempo era de colocar o Boaz, o Boaz, que é do Pão com Ovo. O Boaz é um ator fantástico, tímido que só, impressionante. Na rua, sem aquela maquiagem da personagem, ele quase não fala com ninguém, incrível. Extremamente tímido, mas um talentosíssimo diretor de teatro. Eu sugeri, inclusive, que ele desse, inclusive, fizesse um curso de teatro para a gente, para os locutores da rádio, mas não deu tempo de fazer. Mas eu coloco aqui como sugestão, sabe? Porque eu falo com uma certa facilidade, porque na adolescência eu já fazia teatro, fiz o Cristo na Semana Santa, fiz o Filho Pródigo, eu fiz um monte de coisas durante esse período. Eram os padres que vinham do Canadá e que me ajudaram bastante, né? Quiseram até me levar para o Canadá, quase que eu ia ser padre no Canadá. Isso é um detalhe de família, mas a minha mãe desistiu. Estava, acho que na semana de viajar, a minha mãe desistiu do projeto. Mas eu iria para o Canadá, porque eles viram possibilidades em mim. Naquela época eu fazia os espetáculos e tal. E aquilo me ajudou muito. Eu usei muito, por exemplo, quando trabalhei e contracenei com o Erivelto Viana, um esplêndido é, é, ator, bailarino também, não é? Que esteve comigo no Guerra dos Sexos, na difusora. Eu fui, inclusive, criticado. Eu posso até falar um pouco disso. Eu fui criticado, sofri bullying. Mas você está contracenando com essa personagem? Você que é um cara que trabalhou na Mirante, que trabalhou na Rádio Universidade. Eu ficava só rindo. Eu digo, oh meu Deus, eu vou ter compaixão. E eram amigos queridos que diziam isso. Eu digo, cara, pergunta para o Lima Duarte se ele tem lembranças boas do Zeca Diabo. Ou se ele gosta só do Salviano, que era um personagem todo certinho de paletó e tal. Entendeu, gente? Então, locutor, ó, locus, fala ator. Já pensou nessa palavra locutor? Então a gente tem um pouco, sabe, de teatralidade. Nós temos. Não é o teatro como alguns querem colocar. Esse cara está sendo teatral como se dissesse que você estivesse mentindo. Uma mentira. Não, gente. É porque dá força para a palavra, sabe? Nos favorece a palavra. E naquele período que eu fiz o Guerra dos Sexos com Erivelto talvez esteja ouvindo agora, ele sabe. O primeiro programa, ele fez coisas comigo assim. Ele não sabia ainda fazer rádio. Tanto é que eu pegava ele assim, de supetão, jogava uma frase para ele, aí ele, quando chamava o intervalo comercial, mas você não me falou que ia dizer isso. Aí eu disse para ele, bem-vindo ao rádio, porque no rádio a gente não tem a deixa, não. Não há negócio de deixa. E ele, aos poucos, foi se adaptando. A Cíntia Sapequara, que era a personagem que ele vivenciava comigo no rádio, a Cíntia Sapequara, o Erivelto acordava tarde, era horrível, né, Erivelto? Ele acordava tarde, o que aconteceu? Eu ligava para Erivelto, ele, meu Deus do céu, tô acordando agora. Aí eu comecei a inventar histórias. Tô agora falando de bastidores, né, Erivelto? Aí eu comecei a inventar. Olha, gente, se alguém encontrar a Cíntia por aí, pelo meio do caminho, dá uma carona para ela e tal, que ela não está conseguindo chegar aqui. Depois eu comecei a colocar um toque-toque, pareciam sapatos dela chegando e tal. E a gente foi, sabe?
ele se atrasava às vezes, era uma coisa, mas foi uma experiência belíssima que nós tivemos no Guerra dos Sexos. Mas eu digo, eu sofri bullying porque achava que o Robson Júnior, o locutor de rádio, de não sei o que e tal, ele não pode estar contracenando com uma figura dessa. Eu não vou citar nem a frase que eu não gosto nem de citar, entendeu? Mas aquilo era um preconceito puro. E eu posso me orgulhar dessa fase de usar do teatro aquilo que eu já fazia na infância e na adolescência, levar para o rádio. Porque o rádio tem o que de teatro, e se a gente não pode esquecer que um dos melhores momentos do rádio é o período das radionovelas. Um dia eu falo sobre um projeto que eu tentei fazer na Mirante, infelizmente não consegui, foi o período que eu já estava saindo da Mirante e não aconteceu. Mas figuras incríveis puderam se ofereceram para a gente. Para vocês terem uma ideia, José Sarney, não político, o imortal, José Sarney mandou para mim um texto inédito dele para a radionovela. Eu fiquei muito honrado. Eu fiquei honrado e lamentei que eu não pudesse colocar aquele texto dele para a radionovela. Ele ficou tão, sabe, empolgado com o projeto da radionovela no rádio. Muitos amigos queridos se envolveram com esse projeto, gente. Foram participar. Eu estou tentando aqui lembrar o professor universitário Murilo, que é um gênio. Murilo é um gênio. Eu tive a felicidade e a honra de ter aquele homem nos ensaios que nós fizemos ainda. Eu comprei um telefone que era desses telefones que a gente usa em cinema, que captura o áudio em todas as direções. Nós começamos a ensaiar. Ele é um ator incrível, além de aulas de fotografia de cinema. Murilo, poxa, Murilo, aquilo ficou uma dorzinha aqui no peito da gente não levar adiante aquele projeto. Aconteceram outras coisas que impediram, mas eu prefiro não falar sobre isso, tá? Não vem ao caso, não interessa muito. Mas, bem, eu estou contando aqui bastidores do rádio ao longo desses anos aqui nesse nosso canal de YouTube. Se você gostou e tiver amigos, talvez conheçam o meu trabalho ao longo desses anos, mandem para eles, compartilhem. E assim, quando vocês assistirem também, por favor, inscrevam-se no canal, porque cada vez que eu colocar, e diariamente, muito cedo, ali antes das 6 horas, eu já coloco uma nova edição em cada episódio dessas temporadas que eu estou colocando do que eu chamo de Fragmentos de Alma Inquieta, que é uma espécie de vídeo autobiografia aqui através desses canais de YouTube. Eu sei que você vai dizer, uma biografia não é uma coisa escrita? Talvez aqui a gente esteja fazendo história, criando a primeira videobiografia, autobiografia através da internet. Porque os tempos são de idade mídia. Então, antes era uma coisa de se escrever, mas agora eu resolvi contar essas histórias aqui. Até porque eu tento, me esforço pelo menos, para contar de uma forma que possa ser agradável. No final de contas, quando eu me aposentar, não sei quando, vocês podem dizer, o Robson era um contador de histórias. E de lá de onde eu estiver, eu vou abrir um sorriso, porque é mais ou menos isso. Eu sou apenas não sou apenas um rapaz latino-americano, eu sou apenas um contador de histórias. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima história.